aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje, nesse 14º domingo do tempo comum, das leituras que foram proclamadas, sobressai para nós a temática da humildade. Percebemos isso na profecia de Zacarias, quando fala dos tempos messiânicos. Jerusalém, o povo de Israel, o povo eleito, é chamado a guardar um rei montado num jumentinho. Geralmente os reis tinham os melhores cavalos, cavalaria de guerra, instrumentos de guerra, para se sobreporem aos inimigos. Então, aqui diz o profeta Zacarias que o rei tão esperado virá num jumentinho, ou seja, não será a força da cavalaria, forças humanas, mas a força do Senhor. A fé cristã, então, entende nesta profecia de Zacarias que é a figura do próprio Jesus. Inclusive, nós temos um momento em que Jesus ele sobe no jumentinho e é recebido em Jerusalém festivamente, no domingo de Ramos, quando nos preparamos para celebrar a Semana Santa. E provavelmente o profeta Zacarias aqui coloca essa imagem do rei, justamente para dizer que a força de todo um povo, a nossa força, não depende das capacidades humanas, armas de guerra, mas a fidelidade à aliança. E a nossa força, a luta que travamos contra o pecado e o mal, é a graça de Deus agindo pelo Espírito Santo na vida de cada um de nós. Isso nós podemos ver claramente na reflexão da segunda leitura, quando São Paulo se dirige à comunidade dos romanos. Parece estranho a gente imaginar um rei humilde, mas esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. No Evangelho ele fala: eu sou manso e humilde de coração. Deus prova como ama os humildes.
E ele mesmo se faz humilde, se encarnou, Filho de Deus, na realidade humana, entra na realidade humana. Humanos vem de humus, humildade vem de humus, terra, pó. Então, uma pessoa humilde é realista, não é fantasiosa. O fantasioso é o soberbo, orgulhoso, o apegado, o que não enxerga a sua realidade limitada, frágil. O grande perigo do orgulhoso, soberbo, por que Deus não tolera o soberbo, orgulhoso? Porque ele não tem capacidade de enxergar a sua realidade. Ele projeta o ídolo de si mesmo. E ele adora esse ídolo que escraviza. O Deus verdadeiro que libertou o povo de Israel do Egito, criou todas as coisas, liberta, transforma a humanidade marcada pelo pecado. Então, como chegará o nosso rei? Na humildade, e vai trazer a bênção de Deus, cumprindo a promessa de Abraão para toda a humanidade, para cada um de nós. Isso que se cumpre em Jesus, nosso Mestre e Senhor. Por que nós insistimos, anunciamos Cristo? A centralidade da nossa fé é Jesus Cristo. É importante anunciar sempre, com respeito àqueles que creem de uma forma diferente, mas jamais poderíamos dizer, não importa, seguir Jesus, aderir a Cristo. Sim, é fundamental, porque Ele é aquele que veio trazer para a humanidade a salvação, a libertação. Se não acreditamos nisso, se não temos essa convicção, qual o sentido de estarmos aqui na igreja? Respeitamos, graças a Deus, somos um povo tolerante, nosso Brasil é democrático, tem a liberdade religiosa, a laicidade do Estado, em que não existe uma religião oficial. Que bom, valorizamos isso para que todos livremente possam expressar a sua fé. Mas o cristão não pode pensar assim, não tem problema não, cada um segue o que quer. Nós acreditamos que o único Senhor e Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra dele é viva e eficaz, ele deu a vida por nós, a salvação está nele, nele temos a salvação. Então os outros não vão se salvar? Deus sabe. O Senhor tem meios, claro, de salvação para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós que conhecemos, aderimos à proposta de Cristo e testemunhamos o amor dele no mundo, apesar de nossa realidade frágil. Precisamos da ação do Espírito Santo justamente para anunciar com clareza: Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Para ilustrar isso, temos a segunda leitura, São Paulo dizendo que a vida nova em Cristo é segundo o Espírito Santo. E ele faz a oposição segundo a carne. Quem vive segundo a carne frustra o projeto do Senhor na sua vida. Não permite com que a força do Espírito Santo haja em sua vida. Agora é importante esclarecer, viver segundo a carne não se restringe à questão de sexualidades e de castidade, não. O viver segundo a carne é viver segundo a mentalidade do mundo, o egoísmo, o orgulho, a prepotência, os apegos, a indiferença, o desvio de caráter. Tudo isso é viver segundo a carne, que nos empurra a viver na idolatria, do prazer, do ter e do poder. Tem gente que acha que viver segundo a carne é por causa das questões relacionadas ao sexo. Nem sempre. Você pode ser tão casto, tão puro nessas coisas, mas profundamente voltado para o pecado da carne, pela sua prepotência, pela sua cobiça, pela sua incapacidade de estender a mão ao irmão, sua falta de solidariedade.
Quando às vezes a gente percebe as pessoas tão preocupadas, a impureza, tanto tipo de impureza que existe no mundo, não só o da sexualidade não. É impuro o mentiroso, é impuro o corrupto, impuro o orgulhoso, é impuro aquele que na cobiça destrói o seu irmão, impuro quem maltrata o seu irmão, impuro o patrão que desrespeita seu funcionário, impuro aquele que na sua relação dentro da igreja causa o mal ao seu irmão. Isso é impureza. O mal não é o que entra, mas é o que sai do coração humano. Mentira, idolatria, desrespeito, indignidade, desvio de caráter, tudo isso é impureza. Isso é obra da carne, porque quem age assim, pensa em satisfazer somente essa realidade terrena, esquece que tudo que faz agora ecoa na eternidade. Sejamos atentos a isso. Nos insiste São Paulo, sejamos criaturas novas, nos encorajemos na busca do bem, da justiça, da fraternidade. E não contemos somente com nossas forças que não conseguimos. É a obra do Espírito, é a ação da graça. Mas a graça supõe a natureza. Se não quisermos, o Espírito Santo não pode agir em nós. É uma decisão nossa, um empenho nosso. Querer que o Espírito Santo haja em nossa vida, a força do Espírito Santo. Libertemos das seguranças humanas. Busquemos a Cristo, sempre mais Ele seja o centro da nossa vida. E não fiquemos centrados, fechados em nós mesmos, buscando o próprio sucesso. Mas permitamos com que o Espírito Santo age em nosso coração. O Evangelho abre essa perspectiva do caminho da humildade. Veja a oração intensa de Jesus. Ele dá graças porque o Senhor se revela aos pequeninos. Aqueles que são considerados ignorantes, na verdade são os mais sábios. Os que se consideram sábios, inteligentes, são estultos, fracos diante de Deus, porque são cegos, não olham para si mesmos, estão tão envolvidos na sombra de sua prepotência e orgulho, que não conseguem enxergar nada além de si mesmos, não são sábios. Pelo contrário, a gente enxerga e verifica a sabedoria na simplicidade das pessoas. Jesus lança para nós um caminho, faz uma proposta: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sob o peso de tantas coisas. E aí nós temos a questão dos fariseus, doutores da lei, aqueles que oprimem o povo com uma religiosidade fanatizada, com certas imposições. Os fariseus, por exemplo, jejuavam mais do que a lei exigia de Moisés, só para dizer que eram melhores que os outros. Quem quer cumprir algumas observâncias religiosas, isso faz bem para você, faça, mas não julgue ninguém e nem pense que você é melhor do que o outro. Ah, porque eu jejuo toda sexta-feira. Você acha melhor do que o outro? Sendo que a igreja só obriga o jejum e a abstinência, obriga, né, você insiste, né, nesse caminho de preparação, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Agora você quer, segundo uma tradição da igreja, um costume, não comer carne às sextas-feiras? Faça, mas não fique, como se diz, cobrando dos outros aquilo que é bom para você, para outros não. Os processos de uma vida de conversão é única. Deus nos trata, lida conosco de uma forma personalizada. E com certeza Ele não vai olhar: ah, você jejuou todas as sextas-feiras, né? Você fez o bem, você foi solidário, ajudou quem precisa. Não sou contra atos de piedade, pelo contrário, eu não posso aceitar
porque o Evangelho nos diz isso, aqueles que julgam o outro com a medida da sua religiosidade, seu modo de entender um caminho de religiosidade, extrapolando aquilo que a igreja pede e coloca, que os mandamentos de Deus apresentam. Então cada um procure diante de Deus cumprir seus compromissos religiosos, seus atos de fé, de piedade, sem permitir com que o sentimento negativo, demoníaco do julgamento, tome conta do seu coração. O acusador é o diabo, que está na Bíblia. Ele é o acusador, que nos leva ao pecado e depois joga em nosso rosto o erro. O peso da culpa joga sobre nós. Jesus é o misericordioso, aquele que vem nos libertar do peso do pecado, da culpa. Não dizendo que é para a gente continuar pecando, não. Mas para, com a graça dele, sermos livres diante do pecado e do mal. Então, quando Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, às vezes porque a gente acha que através de nossas forças seremos salvos. E aí, queremos seguir certos exageros, formas e mentalidades religiosas fanatizadas, não conseguimos. Não conseguimos. E aí, o peso da culpa, do erro, é forte demais, e entra a depressão, o medo, a insegurança, a desconfiança. Não enxergamos Deus como um Pai misericordioso, mas como um Pai vingativo, que vai nos jogar no inferno. Deus não joga ninguém no inferno, a escolha é nossa, desse caminhar terreno. Então, meus irmãos e irmãs, quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre mim o meu jugo, sobre vós o meu jugo, porque o jugo de Jesus é um caminho exigente, mas que ele nos concede a sua graça, a sua força para trilhá-lo. Não um caminho de culpa, de medo, de insegurança, de achar que não temos jeito, mas o caminho de confiança, de entrega, do amor do Senhor, da certeza da misericórdia dele. E por conta disso, o esforço nosso, pela graça do Senhor, de acertar, de reavaliar nossas atitudes, nosso modo de proceder, para sermos mais fiéis ao Senhor. Esse é o jugo de Jesus. Não de uma imposição hipócrita, farisaica, daqueles que ficam cobrando muito dos outros, mas não faz nada, não move uma vírgula, julga, critica, condena e faz pior, porque acha que ninguém vê, ninguém está observando, mas Deus está sim, vendo a forma como você, a medida como você julga os outros e como você age em relação às pessoas, com prepotência, com orgulho, fazendo mal, usando, manipulando as pessoas. Isso é impureza, é o grande mal que nos domina, devemos nos afastar. Então, ser humilde é ter essa realidade nossa frágil, é ter a coragem de enfrentar tudo isso, servir uns aos outros e lutar sempre para ser uma presença no mundo que busca construir fraternidade, justiça e paz. Então tomemos o jugo do Senhor, do Pai misericordioso que nos abraça, nos envolve, que acredita na possibilidade da mudança, porque a graça dele e do Espírito vem a nós. Ele não nos rejeita, ele nos envolve para que nós estejamos libertados. Isso não é conformismo com o pecado, com o mal, não. Não é nos adequar à mentalidade do mundo, mas entender que temos um Pai que se importa conosco e que sempre nos concede a graça, a força dele, para não desistir no caminho de santificação. Cada um de nós, em nossa realidade, nos empenhamos a trilhar esse caminho, confiando sempre no amor e na misericórdia de Deus. Que o pesado fardo do pecado, da ação do inimigo, não nos faça desistir do amor de Deus. Amém.